Feitas as configurações mais apropriadas para o seu GIMP, conforme as sugestões dadas nessa sequência de videotutoriais, podemos simular a utilização do GIMP como lousa digital virtual nas situações mais corriqueiras enquanto explicamos alguns conteúdos utilizando este recurso. A primeira coisa a fazer é garantir que a camada que está sendo trabalhada é a camada transparente. Verifique isto nas abas de encaixe, botões Camadas e confirme que a camada quadriculada está selecionada. O segundo passo é fazer com que a tela ocupe a janela inteira do dispositivo de exibição. Aqui novamente entra em jogo algumas questões de gosto pessoal. Você pode gostar ou não que as caixas de ferramenta fiquem disponíveis o tempo inteiro para você. Independentemente disto, o procedimento básico passa pelos mesmos passos. Uma vez aberto o arquivo, pressione a tecla F11, que pelo menos no Windows tem se tornado padrão como recurso para ocupar a tela inteira. Neste modo de exibição, o arquivo aberto pode não estar no seu modo mais ampliado. Escolha se deseja ou não manter as barras de ferramentas visíveis. Caso não queira que as barras de ferramentas apareçam, tecle Tab. Neste caso, a lousa exibirá uma área menor do que é possível de ser explorada. Para que ela reapareça, basta teclar Tab novamente. No entanto, para ela ser a máxima possível, digitamos Tab para ocultar as ferramentas e para a luz ocupar toda a área disponível utilizando a combinação de teclas Ctrl Shift J. Se as ferramentas forem ativadas novamente, aparecerão barras de rolagem para manipular a área de trabalho. A dinâmica com a mesa digitalizadora pode ser estranha, pois enquanto escrevemos devemos olhar para a tela e não para a posição da caneta. Mas ela é interessante para manter-se sempre de frente para a audiência e particularmente útil para pessoas com locomoção comprometida. Por convenção, nossa lousa está configurada de modo que o toque da caneta sobre ela represente o clique com o botão esquerdo do mouse. Embora diferentes mesas digitalizadoras possam ter botões associados à própria mesa e à caneta, que poderão ser convenientemente ajustados para as ferramentas que aqui mencionamos, consideraremos o caso mais simples com a utilização apenas do toque e arraste na mesa digitalizadora e o uso do teclado, ademais desses detalhes. Escreve-se a partir da mesa digitalizadora normalmente, como por exemplo, para atribuir um título. Para apagar erros, há três possibilidades rápidas. Selecionar a tela toda com a combinação de teclas Ctrl A e pressionando-se a tecla Delete. No entanto, isto apagará toda a tela. Para erros pontuais que acabaram de ocorrer, pode-se pressionar Ctrl Z para desfazer as últimas coisas que foram feitas. Isto irá apagando as últimas coisas que foram escritas. Por fim, pode-se utilizar as ferramentas de seleção que se encontram na barra de ferramentas. Você pode pressionar Tab para exibi-la e escolher uma das opções ou, conforme pode ser visto nos próprios ícones que os representam, utilizar o teclado para acessar a função correspondente. R para retângulo, E para elipse, F para laço e U para varinha de condão. Ocultando as ferramentas e utilizando apenas as teclas, podemos ilustrar o uso das principais ferramentas. Pressionando R, o ponteiro do mouse se altera para uma cruz para a seleção retangular. Posicionamos o ponteiro em uma extremidade da região errada, tocamos e arrastamos de uma extremidade à outra do que queremos apagar. Surgirá a borda de um retângulo preto e branco em destaque. Basta utilizar a tecla Delete para apagar o conteúdo. Esta é uma das vantagens de trabalhar com camadas. A cor da lousa não é alterada com este processo. Para remover a caixa de seleção, basta dar um toque simples na mesa digitalizadora sem arrastar. A ferramenta Laço pode ajudar a selecionar áreas da lousa virtual mais complicadas, permitindo fazer o desenho em torno da região a ser deletada. Pressionando-se F, o ponteiro do mouse tomará a forma de uma cruz com um laço. Basta tocar a mesa digitalizadora e arrastar fazendo o desenho em torno da região que se deseja apagar. Forçosamente você terá que terminar o traço onde começou. Surgirá um círculo indicando onde isso aconteceu, bastando você retirar a caneta da mesa digitalizadora ao passar em cima do círculo. Concluído isto, basta deletar o conteúdo pressionando Delete. Se você se arrependeu do traço, pressione a tecla ESC. Para remover a seleção, não bastará um toque na mesa. Recomendamos utilizar a combinação de teclas Ctrl Shift A. Note que as teclas lembram o conjunto de teclas utilizado para selecionar toda a tela.
mais acrescida da tecla Shift, que tem o papel de anular o efeito de combinação das teclas Ctrl A. Este tipo de filosofia para compor atalhos é frequentemente seguido no GIMP. Ao invés de escrever manualmente textos longos, pode-se utilizar a ferramenta Texto, tanto na barra de ferramentas, após visualizá-la com a tecla Tab, ou simplesmente digitando-se a tecla T. O ponteiro do mouse se torna um cursor. Ao tocar na mesa digitalizadora, uma caixa de texto é inserida na posição onde o ponteiro se encontrava no momento do toque. Isso marcará a posição superior esquerda da fonte. O texto inserido surge como uma nova camada, independente da camada definida como lousa. Para que tudo seja enviado para a camada onde estamos redigindo os textos, utilizaremos o comando de tecla previamente configurado no GIMP. Em nosso caso, pressionamos a combinação de teclas Ctrl Shift cedilha e o texto será anexado à camada que reservamos para escrever. Isso é importante, pois caso contrário, não podemos interagir com os elementos que inserimos em camadas diferentes, coisas como sobreposição de elementos gráficos, recortar, colar, apagar, etc. Um exemplo desses procedimentos é o de recortar e colar elementos. Selecionando algo feito na lousa e o recortando com as letras Ctrl X, é possível colá-lo sobre a camada ativa com Ctrl V. O mesmo objeto reaparece, mas com uma marca de seleção em torno dele. Com o ponteiro do mouse sobreposto ao objeto colado, seja utilizando a caneta ou o mouse, é possível notar quando o ponteiro se torna uma cruz com o ícone de mover. Basta clicar sobre o objeto e arrastar para a posição desejada. Ao final do processo, basta clicar fora da seleção que o objeto será reintegrado à camada. Durante a utilização da caneta, pode ser conveniente a mudança de cor para fornecer algum destaque. A tecla X, programada para alternância entre as cores de frente e de fundo, torna este processo mais rápido, pois estando com o pincel ativo, com a tecla P, basta digitar X para ir para a cor de fundo e novamente X para voltar para a cor de frente. Um conjunto alternativo de cores pode ser obtido com a tecla D, preto de frente e branco de fundo. Outro recurso interessante enquanto se utiliza a lousa é confeccionar linhas. Isto é feito tocando a caneta na posição onde se deseja iniciar uma reta e pressionando-se Shift e levando o ponteiro do mouse sem arrastar para a posição onde se deseja que a reta termine. Na verdade, a reta pode ser produzida a partir de qualquer último ponto gerado na imagem, bastando pressionar a tecla Shift e ir clicando nas posições a serem ligadas por retas. Este recurso é potencializado ao combinarmos a tecla Shift com a tecla Ctrl. Isso porque nessa combinação, a tecla Ctrl permite traçar as linhas retas em ângulos múltiplos de 15 graus, facilitando, portanto, traçar retas horizontais ou verticais como as do eixo de um gráfico. Para fazer um gráfico, traçamos a reta horizontal combinando Ctrl Shift, tocando no ponto inicial e levando o ponteiro para a posição final. Em seguida, traçamos a reta vertical, seguindo o mesmo procedimento. Indicando a direção de crescimento de cada eixo e os nomeando, podemos utilizar o mesmo recurso para traçar um gráfico de reta. O mesmo recurso pode ser usado para marcar as posições de coordenadas específicas. Com a combinação de teclas Shift e B, ativa-se o balde de preenchimento, com o que podemos destacar áreas em gráficos. Para tanto, basta escolher a cor de preenchimento, neste caso escolheremos a cor de fundo, pressionando X, e pressionamos a caneta no interior da área a ser preenchida. As propriedades de preenchimento podem ser vistas no menu de encaixe na aba de opções de ferramentas. Em particular, destacamos o efeito da redução da opacidade ou aumento da transparência, que pode tornar o preenchimento mais suave. Recomendamos criar uma combinação de teclas para aumentar e diminuir esta opacidade com comandos de tecla. Ao completar o preenchimento da lousa, um arquivo pode ser gerado e disponibilizado para a audiência. No GIMP, ao invés de utilizarmos a função Ctrl S, que modificará o arquivo original da lousa, utilizamos na verdade uma função de exportação, que é feita combinando as teclas Ctrl E. Isto abrirá uma janela onde se deve inserir o nome do arquivo, a pasta em que se deseja salvá-lo e o formato de exportação. O formato padrão é o PNG, que manteremos nesta demonstração. A busca pela pasta onde salvar o arquivo não é das mais práticas, forçando o usuário a procurar pasta por pasta.
No entanto, uma vez que isso tenha sido feito, fica fácil encontrar a pasta pelo ícone "Usado recentemente". Para facilitar o reconhecimento dos arquivos, padronizamos os nomes para reconhecer facilmente ao que eles correspondem. Seguindo a sequência já inserida, adicionaremos o sufixo 003, que iremos fazer gradativamente maior conforme a lousa vai sendo preenchida. Clicamos em Exportar e uma nova janela perguntará detalhes sobre a exportação, onde sugerimos que esteja ativa a opção Salvar cor de fundo e um nível alto de compressão. Como o botão selecionado automaticamente é o de exportar, basta pressionar a tecla Enter para concluir a exportação. O arquivo da lousa pode ser reutilizado apagando-se todo o conteúdo teclando-se Ctrl A e depois Delete. Isto possibilitará um novo preenchimento aproveitando o mesmo arquivo de base, facilitando a exportação do novo preenchimento ao se clicar Ctrl E. Nessa segunda execução e nas próximas ficará mais fácil o compartilhamento do arquivo, pois o GIMP lembra o nome, formato e pasta do arquivo salvo previamente. Como ele abre a janela de exportação com o nome do arquivo selecionado, a única coisa a se fazer é teclar a flecha direcional para a direita. Isto coloca o cursor do lado do último número inserido. Utilizando a tecla Backspace, é possível apagar o último número inserido e substituí-lo pelo número atual e pressionar duas vezes seguidas a tecla Enter.